Quando falamos de fundos imobiliários de tijolo, um dos principais segmentos que vem em nossa mente são os FIIs de shopping, que é um dos segmentos mais populares que existe referente a fundos imobiliários de tijolo. Um segmento sólido, de bons ativos e que tem crescido cada vez mais. Porém, a maioria dos fundos desse segmento que temos disponível para investir são fundos imobiliários base 100. Então, são ativos que custam ali próximo de R$ 100 cada cota. Porém, como a maioria dos investidores, especialmente aqui no Brasil, são pequenos investidores que gostam de ativos com preço mais acessível, nesse vídeo eu quero compartilhar com você 3 fundos imobiliários de tijolo do segmento de shopping que são base 10, no caso que custam próximo de R$ 10 cada cota desses fundos imobiliários. Então vamos falar aqui de maneira bem resumida sobre cada um deles e ver se realmente são ativos que valem a pena, até porque um fundo ele ser base 10 ou base 100 não significa necessariamente que seja um bom investimento para a sua carteira a longo prazo. É muito importante, ao se analisar esse tipo de fundo, considerar sua alavancagem, sua taxa de ocupação, suas vendas, as vendas no caso dos shoppings que o fundo tem participação, se estão crescendo ano após ano, se o resultado operacional também tem crescido. Então são esses alguns dos principais pontos a se analisar. Eu vou falar aqui resumidamente sobre cada um deles, então se algum desses fundos que eu vou lhe apresentar lhe interessar, procure estudar melhor, leia o relatório gerencial de maneira atenta, para que você possa entender cada um dos pontos e ver se esse fundo se encaixa ou não nos seus critérios de investimento. O primeiro fundo dessa lista, pessoal, é o CPSH11. Ele custa atualmente R$ 10,62. Seu dividend yield está muito bom, superior a 12% no acumulado anual. Seu P sobre VP está de 0,91. Então isso quer dizer que o fundo está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo. Então é um fundo que tem potencial de se valorizar. Liquidez muito boa, superior a 5 milhões. Notamos também um pouco mais embaixo que o fundo conta com um pouco mais de 33 mil cotistas. Preço justo R$ 11,56. Último rendimento 11 centavos por cota e patrimônio atual de R$ 1 bilhão. Então esses são alguns dos principais pontos sobre o CPSH11. Mas vamos aqui no relatório gerencial nos aprofundar um pouco mais. No seu último relatório gerencial, que é referente ao mês de fevereiro, que temos disponível, podemos notar alguns pontos interessantes. Primeiramente aqui, vimos que ele tem uma área bruta locável de 30 mil metros quadrados, no caso pegando a participação dos shoppings que o fundo atualmente tem no seu portfólio. E se descermos mais um pouco, nota-se que ele tem participação em 7 shoppings. Aqui vocês podem ver o nome de cada um dos shoppings que ele tem participação. Ele já teve uma quantidade bem maior do que essa, porém, nos últimos meses ele acabou vendendo algumas participações em shoppings que ele tinha. Se pegarmos aqui no acumulado geral, ele tem uma taxa de ocupação de 96,88%, então ele apresenta uma vacância de aproximadamente 3,2%, que é uma vacância relativamente baixa. Notamos também um crescimento nas suas vendas. Todos os shoppings que o fundo atualmente tem participação, houve aqui um aumento referente às vendas. No acumulado foi de 2,33%. E também houve um aumento referente ao seu resultado operacional por metro quadrado. Somente esse último shopping aqui que ficou levemente negativo. Todos os outros foram positivos. E no acumulado houve um crescimento superior a 5%. Então isso nos mostra que os shoppings que o CPSH11 tem no seu portfólio vêm se desempenhando bem. Já referente ao seu resultado operacional, notamos que o fundo teve uma receita total de R$ 9 milhões, despesas somou 1,5 milhões, no final o fundo ficou com um resultado líquido de 7,4 milhões a distribuir aos seus cotistas. Isso equivale a 9 centavos por cota. Porém, o valor que o fundo distribuiu foi de 9,2 milhões, o que equivale a 11 centavos por cota. Como o fundo ele tem resultado acumulado, então ele usou esse resultado acumulado para conseguir manter o seu patamar de 11 centavos por cota. Mas no valor recorrente, como podemos notar, o fundo ele está gerando um valor menor do que o valor que ele está distribuindo para os seus cotistas. E quase no final do relatório gerencial podemos ter outras informações referentes a cada um dos 7 shoppings que o fundo tem em participação. Se descermos um pouco mais aqui, ele menciona a sua distribuição por área bruta locável, também sua distribuição por resultado operacional, então podemos ver os principais shoppings que trazem mais resultados para o fundo. Também notamos o seu histórico desde 2024 referente à sua taxa de ocupação.
Então, sua taxa de ocupação já esteve bem melhor, chegou a 98,5% lá em dezembro de 2024, mas de lá para cá acabou caindo. Mesmo assim, ele ainda continua com uma taxa bem interessante. Suas vendas por metro quadrado têm aumentado desde 2024 até agora, início de 2026, e o mesmo tem ocorrido referente ao seu resultado operacional por metro quadrado. Já aqui, observamos a distribuição geográfica dos imóveis que o fundo tem. Então, se destacando aqui os estados de São Paulo, onde está a maioria dos seus ativos, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Ceará. Então, o fundo tem exposição nesses 4 estados. E por último, ele faz um resumo aqui sobre cada um dos shoppings que ele tem. Então, ele vai falar sobre o ano de inauguração, área bruta locável, taxa de ocupação, vendas, resultados operacionais, quais são as principais lojas que tem atualmente no shopping. Então, aqui você consegue entender melhor sobre cada um dos ativos que o fundo tem participação. O próximo fundo dessa lista é o HGBS 11. Ele não é necessariamente um fundo base 10, porém custa bem próximo de R$10, se comparado com os outros que são base 100. Cada cota do HGBS 11 atualmente custa R$20,99, seu dividend yield anualizado está próximo de 9% e seu P sobre VP está de 1,01. Então, ele está com um pequeno ágio. Apresenta uma liquidez média diária muito boa, próximo de 4 milhões. Sendo mais um pouco, notamos que sua base de cotistas continua crescendo, ultrapassando 161 mil investidores, preço justo R$ 20,75, último rendimento de 17 centavos por cota e patrimônio atual de 2,68 bilhões de reais. Um dos pontos mais interessantes do HGBS 11, que pelo menos na minha opinião torna ele o melhor fundo imobiliário de shopping base 10 para se investir, é devido a ter uma gestão bem ativa, uma gestão realmente competente. É um fundo bem antigo, já faz aproximadamente 20 anos de existência, começou em 2006, e tem uma gestão que sempre está realizando compra e venda de ativos, com o objetivo de gerar cada vez mais renda para os investidores. E já aqui podemos ter maiores informações sobre os seus resultados operacionais. Se descermos aqui, notamos que o fundo tem participação em vários shoppings, são 19 no total. Ele traz aqui informações sobre a porcentagem que cada um dos ativos corresponde à sua carteira, área bruta locável, que é do próprio fundo, vacância física em cada um dos ativos, vendas por metro quadrado e também resultado operacional por metro quadrado. Então notamos que é o fundo que tem uma quantidade bem interessante de ativos no seu portfólio. Se pegarmos aqui no total, o fundo ele apresenta uma vacância atual de 4,6%. Ele tem uma área bruta locável de 261 mil metros quadrados. Notamos também que as suas vendas por metro quadrado, comparando início de 2026 com 2025, houve um crescimento de 4,2%. Já referente ao seu resultado operacional, houve um crescimento de 4,5%. Então, isso nos mostra que os ativos que o fundo tem no seu portfólio vem se desempenhando muito bem. E aqui a gente pode até ter uma noção, né? Ele faz um gráfico aqui acompanhando os primeiros meses do ano, comparando 2025 com 2026. Já referente à sua vacância, o fundo sempre consegue manter uma vacância ali de 3,5%, 4%, geralmente não passa desse patamar. E aqui também podemos notar uma evolução referente ao seu resultado operacional por metro quadrado. Então o fundo ele tem realmente bons ativos no seu portfólio. Referente ao seu resultado financeiro, notamos que durante o mês de março o fundo teve uma receita total de 22,1 milhões referente aos imóveis, outra receita no valor de 1,1 milhão de reais, despesa somou o valor de 5,8 milhões. Então no final o fundo ficou com um resultado líquido de 17,4 milhões de reais. Porém, ele também teve um lucro de 3,7 milhões de reais, que foi um valor que ele recebeu devido a uma venda que ele realizou. Ele mesmo menciona aqui, FIIs estratégicos que ele realizou ganho de capital. Então, no final das contas, o fundo ficou com um resultado líquido distribuível de 21,1 milhões de reais. Isso equivale a quase 16 centavos e meio por cota. Porém, o valor que o fundo distribuiu foi de 21,9 milhões, o que equivale a 17 centavos por cota. Então, como o fundo ele tinha um resultado acumulado, ele usou esse resultado para conseguir manter esse seu patamar de rendimentos de 17 centavos. Já aqui podemos ter outras informações sobre cada um dos ativos que ele tem. Então ele fala novamente o nome de cada um dos shoppings que o fundo tem participação, se destacando aqui o Jardim Sul e o Parque Dom Pedro. São os dois principais shoppings que o fundo tem no seu portfólio. Descendo mais um pouco, ele menciona os administradores desses shoppings,
e também a localização. Então, a maioria dos ativos que o fundo tem estão localizados no estado de São Paulo, 87%, além do Tocantins, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Mato Grosso. E já referente à sua alavancagem, o fundo atualmente tem um patamar de alavancagem próximo de 16%. Aqui vocês podem ver todos os ativos passivos que o fundo tem para poder pagar. Então, são as suas dívidas. Porém, o fundo tem condições, de poder honrar seus compromissos, especialmente até o ano de 2027. Já em 2028, ele tem um valor bem significativo de 100 bilhões de reais a pagar. Então, provavelmente, o fundo deve realizar uma nova emissão, vender algum ativo para que ele consiga pagar as suas dívidas. Como eu mencionei, é uma gestão muito competente. Então, a gestão não vai deixar o fundo ser prejudicado devido a essa dívida que ele tem a pagar durante o ano de 2028. E por último, aqui no relatório gerencial, você tem maiores informações sobre cada um dos ativos do portfólio atual do fundo. Então, novamente, ele vai falar o nome do ativo, localização, área bruta locável, traz aqui algumas imagens também sobre o ativo, menciona sobre suas vendas, taxa de ocupação, movimentação de veículos. Então, dessa maneira, você consegue conhecer um pouquinho melhor sobre cada um dos 19 shoppings que o HGBS 11 tem no seu portfólio. E por último, nessa lista, pessoal, temos o BBIG11, custando R$ 7,10, dividend yield de 13,5%, P sobre VP de 0,74, então está bem descontado, e liquidez média diária até no momento de 740 milhões de reais. Sua liquidez geralmente gira em torno aí de 1 milhão. Se descermos mais um pouco, notamos que ele conta com 38 mil cotistas, preço justo R$ 9,55, último rendimento 7 centavos por cota e patrimônio atual de 946 milhões de reais. Aqui no relatório gerencial podemos conhecer um pouco melhor sobre o BBIG11. Notamos aqui, já no seu resultado operacional, que o fundo ele tem 3 shoppings no seu portfólio, que é o Rio Sul, Pátio Higienópolis e Pátio Paulista. Somente esses 3 ativos geraram aqui durante o mês de fevereiro uma receita de 9,4 milhões de reais. Aí ele teve um pouco mais de receita referente à sua renda fixa, 360 mil reais, porém suas despesas durante o mês de fevereiro foram bem elevadas, de 7,3 milhões de reais, o que acabou deixando o fundo com o resultado líquido de apenas 2,4 milhões de reais, o que equivale a quase 2,5 centavos por cota. Porém, o valor distribuído foi de 6,9 milhões, o que equivale a 7 centavos por cota. Então, notamos que durante o mês de fevereiro, o fundo gerou uma receita bem menor do que o valor que ele distribuiu para os seus cotistas. Até se descermos aqui, a própria gestão, ela fala sobre isso, sobre essa despesa financeira de 6,7 milhões de reais, que é referente aos juros e amortizações dos CRIs emitidos em 2025, estruturados para antecipação dos recebíveis dos shoppings. Nesse contexto, a distribuição foi ajustada para 7 centavos, em linha com o aumento pontual dessas despesas e com o processo de redução de alavancagem previsto para ocorrer gradualmente ao longo desse semestre. Então, pelo que eu entendi, o novo patamar de rendimentos do fundo girará em torno aí de 7 centavos por cota, pelo menos esses próximos meses. Aqui a gente pode notar como é que está distribuído atualmente o patrimônio do BBIG11. Notamos que a maior parte do patrimônio está investido no Shopping Rio Sul, que corresponde a 48% do patrimônio atual do fundo, seguido pelo Shopping Pátio Paulista, com 27%, e pelo Shopping Pátio Higienópolis, com quase 21%. Então é dessa maneira que está distribuído atualmente o patrimônio do BBIG.